Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Single Action Controller, que seria uma controller aí de ação única. E a gente vai entender como que a gente aplica esse padrão no projeto Laravel e quando que ele realmente é viável, né? Quando que vale a pena realmente você utilizar esse tipo de padrão em seu projeto Laravel. Se você não sabe, inclusive, esse recurso está incluso na própria documentação do Laravel e muita gente acaba não conhecendo ou não tomando ciência da existência dele. Por isso, a gente vai entrar a fundo sobre Single Action Controllers e vamos entender realmente na prática quando que é hora de utilizar elas. E vamos descobrir juntos como que ela consegue mudar a forma que você programa. Se você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui, conteúdo sobre Laravel toda terça-feira. E hoje é um dia desses, então bora pro vídeo. Single Action Controller, para quem nunca viu na doc do Laravel, se você acessa aqui as controllers dentro da doc do Laravel, você vai encontrar logo de cara, na próprio submenu aqui, você vai encontrar aqui a opção Single Action Controllers. Então, clicando aqui, você vai dar de cara com um tópico que vai abordar um pouquinho sobre eles. Só que repara, não tem nada aqui quase dizendo, não diz quando que é bom, quando que é ruim. Não diz nada praticamente aqui. Você pode dar uma olhadinha depois, né, conferir, mas você vai ver que aqui só está dando um exemplo de como usar ele, né, como você cria uma controle dessa forma. Mas não fala se vale a pena, se não vale e por que utilizar. Né? Então, para responder essas dúvidas, né, é que a gente vai estudar a fundo aqui o que é a Single Action Controller. A primeira definição que eu gostaria de dar para ela é assim. Ela é um modelo que vai de encontro ao Solid. Mas não estou considerando todo o Solid, estou considerando apenas a letra S do Solid, tá? Que para quem não sabe, a letra S vem de Single Responsibility Principles, ou seja, os princípios aí da responsabilidade única, que é justamente o princípio que rege o fato de você criar, por exemplo, uma classe chamada CreateUser e ela realmente só fazer a criação de usuários. Ela não ficar fazendo outras funções, ela não ficar buscando o usuário, ela não ficar gerindo o usuário, não ficar fazendo outras responsabilidades. Por quê? Porque a gente está falando do princípio da responsabilidade única. E isso aqui é um padrão de projeto, né, que vem lá do Solid, lá feito lá pelo Robert Cecil Martin aí, ou nosso querido Uncle Bob aí, como conhecido. Esse princípio ele rege justamente boas práticas na área da programação. E às vezes você pensa, pô, não, mas só o fato de eu quebrar essas funções aqui em métodos e eu reutilizar isso já é suficiente. Já estou de acordo, né, com o princípio da responsabilidade. Mas e se eu disser que dá para você ir ainda além, né? Chegar mais próximo ainda do 100% de responsabilidade do código. Pois é isso que a Single Action Controller vai nos guiar, né? Que ela vai nos permitir. Ela vai fazer a gente conseguir desenvolver códigos que estão cada vez menos acoplados e por estarem menos acoplados se torna muito mais fácil a manutenção, a aplicação de teste. Você tem uma classe, né, um objeto muito mais realizando aquilo que ele realmente promete, sem que ele comece a fugir das responsabilidades dele. E assim a gente realmente faz nosso código cada vez ser mais coeso, ter mais nexo. E aonde isso nos leva? Nos leva a uma manutenção muito mais fácil do código. Então, se um dev ali, experiente, chega no teu código, ele começa a bater o olho, aqui, isso aqui faz isso, mas faz só isso mesmo. Show, legal, entendi. Fica muito mais fácil. É muito mais difícil você chegar num código que ele faz um monte de coisa, que ele tem uma controller cheia de métodos, e aí um método chama do outro, aí um método às vezes complementa aquela controller, e aí você fica perdido. Você entra naquela controller lá, 1000 linhas, 2000 linhas, 5000 linhas, e aí você fala, caramba, onde eu fui parar? Por que foi dar problema logo aqui? Não te dá um desânimo também? Comenta aí se não dá um desânimo para você, na hora que você abre aí uma controller e você vê 1000 métodos ali, né? Vi mais de 1000 linhas escritas de código. Será que isso está certo realmente? Será que isso vai em acordo aí com a responsabilidade única? Então, é disso que a gente está falando, né? Entender, né, essa responsabilidade única. E usar o Single Action Controller vai nos permitir isso. É uma prática que, de certa forma, vai nos forçar cada vez mais a seguir esse princípio aí do Uncle Bob. Aí, como definição ainda, para quem ainda não ficou muito claro o que é o Single Responsibility Principle, então vamos lá. Basicamente, a gente tem alguns tópicos aqui, principais aqui, que são os pontos fortes dele, tá? Basicamente, a gente tem a coesão. Quando a gente fala da coesão, a gente fala em uma classe que realiza somente o que ela se propõe a fazer. Simples, eu acho que dá para entender já com essa pequena frase.
Mas um exemplo disso é assim. Você vai lá e tem a sua Create User Controller. Tá aqui o nome dela, aqui, ó, Create User Controller. O que você espera? Que ela crie usuários, né? Que ela não fique listando, buscando, fazendo outras coisas. Ela tem que criar usuário. O objetivo dela é criar um usuário. Então, você tem uma responsabilidade única para ela. Então, e você consegue arcar e manter essa responsabilidade dela. Além disso, a gente tem um outro ponto, que é o acoplamento. O acoplamento é fazer a classe depender de um menor número de extensões, funções, métodos, classes, etc. Tornando muito mais fácil, né, a própria manutenção de código e diminuindo a dependência de outras partes do sistema. O que eu quero dizer com isso? Você diminui o acoplamento, você diminui, por exemplo, que a tua controller dependa de, por exemplo, 20 métodos à parte, 20 outros objetos, 20 outras classes, para ela rodar, né, para ela funcionar, para ela executar aqueles métodos. Porque aí você tem uma controller muito grande, aí você começa cada vez a inserir mais coisas no construtor. E aí, será que tudo que está indo no construtor realmente todo mundo está usando? Será que faz sentido? Às vezes você perde o controle, você perde a mão, né, de tão grande que aquilo fica e ele começa a ficar desgovernado. Então, por exemplo, esse princípio do acoplamento aí, a gente vai super de acordo utilizando esse padrão de controller aí, o Single Action. Além disso, vai facilitar nossos testes, tá? E esse facilitar, por quê? Simples caso aqui, ó, simples fato da gente diminuir o acoplamento, diminuir a dependência, né, de outras classes, já vai facilitar os testes, porque na hora que eu for criar o teste, eu não preciso ficar me preocupando, não, tem que importar aquilo, tem que criar um objeto daquele outro, tem que fazer mais não sei o que, converter o dado aqui, passar numa adapter, não, pô. Você vai pegar o dado, simplesmente, às vezes só vai chamar controle, você vai chamar o método da controle, você já vai testar diretamente, de forma fácil, rápida, prática. Ou seja, vai ser muito mais gostoso, muito mais prazeroso você desenvolver testes. Em vez de você ficar lutando ali, batalhando e pensando, porra, tem que fazer mais um teste hoje, caramba, nunca acaba esses testes. Não, pô, vai se tornar uma atividade muito mais prazerosa, muito mais fácil de você mesmo automaticamente criar, automaticamente implementar. Então até tem aqui a definição, né, mas acho que de teste que é bem claro até o que eu disse, mas aplicar teste, né, nesse padrão, no Solid, aí, no princípio da responsabilidade única, torna muito mais fácil a aplicação de testes, tendo em vista que o menor acoplamento permite testes realmente unitários. Então, né, a gente vai bater aqui principalmente na tecla dos testes unitários. Fica muito mais fácil você testar um negócio que não depende tanto de outras coisas, né? Então, essa daí é um ponto fundamental também, é muito importante. E aqui também tem um ponto aqui que é a reutilização de código. Só que isso aqui eu vou deixar até em amarelo, porque assim, ó, reutilização de código. O princípio da responsabilidade única permite que a gente tenha uma adesão, né, maior nesse movimento de reaproveitar códigos, ou seja, criar funções, métodos ali que a gente consegue reutilizar, tá? Só que aí entra um pequeno porém só, que eu não quero acabar com o seu sonho aí de ficar reutilizando código, criando métodos para isso e tudo mais, né? Mas que é assim, eu quero que você reflita. Esse ditado até inclusive é do Wesley Williams aí, que é outro cara, um grande professor aí na internet, aí no YouTube mesmo, e ele mesmo fala assim: não necessariamente porque um código é igual hoje, né, aqueles métodos ali são iguais hoje, que eles vão continuar sendo assim para sempre. Então o que essa frase quer dizer, né? Quer dizer que hoje pode ser que teu create e update utilize as mesmas validações. Utiliza as mesmas validações para validar o dado. Então, talvez você esteja reutilizando o código aí. Só que não necessariamente isso vai continuar para sempre. E pensando numa vida longa do código, né, a gente se depara com muitas situações que isso se torna verídico, né? Que você começa a ver, pô, realmente agora eu começo a ver um monte de if aqui. Por quê? Porque esse método está sendo reaproveitado em 2, 3 lugares. E aí, para não ser feito um outro método para fazer isso só para um e atender o outro à parte, não. Continua utilizando tudo ali centralizado, né? Continua sendo utilizado o código de certa forma, só que está tudo centralizado de tal forma que ali já começa a ter um monte de regras de negócio que não eram necessárias, né? Então já não é um reaproveitamento satisfatório, porque você está migrando, você está modificando os códigos, e sem contar que quando você modifica ali um lugar que está implicando em duas funções ou mais ao mesmo tempo, isso aí pode virar um efeito bola de neve aí, porque aí quebra a função, às vezes você sobe um método errado, aí o negócio que você não está mexendo começa a dar pau, né? Começa a ter problema. Então vira uma bola de neve. Então esse reutilizar de código é bacana, é super legal a ideia, tá? Só que você tem que usar com sabedoria, sendo bem sincero. Usar com sabedoria
você pensar bem se aquilo ali não tem 1% de chance de mudar um dia, de ser diferente, né, em algum momento. Porque se esse 1% existe, cara, já faz hoje, já faz separado isso aí. Não se preocupe em reutilizar código, tá? Inclusive, essa parte de reutilização de código, ela vai dar um pouco de frente com o Clean Architecture, que é um outro padrão de desenvolvimento de software. Então, ele pode acabar se confrontando ali. Lá, muitas vezes, já é nítido que não é necessário você ficar reaproveitando código, porque realmente as coisas são diferentes. Então, se às vezes parece ser igual nesse momento, olha bem, pense mais a fundo, né? Antes de você ir criando métodos aí e unificando processos aí num único lugar, e aí depois você tem que criar um monte de regras de negócio para trabalhar com situações diferentes, e aí começar a pecar nos testes, porque as coisas não batem, tá? Então, dito isso, né? Eu acho que deu para entender um pouco aqui desse princípio da responsabilidade. É pensando dessa forma que a gente começa a ver vantagens na Single Action Controller, tá? Porque como o nome dela já diz, é o que? É uma controller com uma ação única. Até aí nada demais, é uma controller com ação única. Só que se você pensar para analisar ela junto com a responsabilidade única, você começa a ver, pô, mas legal, então se ela é uma ação, ela é uma única ação. Ou é criar, ou é atualizar, ou é modificar, ou é deletar, ou é, sei lá, listar, né? Então é uma ação única. Então o que a gente está falando? A gente está falando que a gente vai fazer uma controller para cada ação. Só da gente fazer isso, você vai falar para mim, pô, mas vai criar um monte de controller então? Realmente vai criar um monte de controller. Só que cada uma dessas controllers você sabe individualmente o que elas fazem. Cada uma dessas controllers você consegue testar individualmente. Cada uma dessas controllers não depende da outra, não depende dos métodos que estão sendo utilizados no construtor, não depende de nada. Ela é a parte, ela tem a vida dela. Fica muito mais fácil você gerir. Se você tem uma equipe muito grande, de repente, você trabalha e tem poucos controllers às vezes no seu código, né? Pô, você vai trabalhar aqui, você vai conseguir se dar tranquilamente, porque muito dificilmente você vai ter conflito com o código de outra pessoa que está desenvolvendo. Porque essa controller faz só isso, ela se propõe a fazer a criação de usuário. E ela vai fazer a criação de usuário, tá? Então fica muito mais nítido o seu código, muito mais coeso e fácil de dar manutenção. Além da parte de teste, tá? Bom, então vamos para a prática, né? Esse link aqui da documentação do Laravel eu vou deixar aqui na descrição, né? Mas vamos para a prática, então, para colocar isso realmente em vigor. Antes da gente colocar na prática, né? Eu deixei até aqui embaixo aqui anotado. Não sei se você é desses dev que utilizam, mas o Laravel, né, tem umas formas diferentes de criar controller, né? As principais aqui que eu destaquei, né? Tirando, é claro, a make controller normal ali, sem passar nenhum parâmetro. Mas a gente tem, por exemplo, um Artisan Make Controller. Você pode dar o nome que você quiser para controller. E passando, claro, um parâmetro aqui que é o menos resource. Com isso, o Laravel vai criar este monstrinho aqui, ó. Resource Controller User. Eu já criei, tá? Já rodei o comando. E ele vai criar algo assim, ó. Isso aqui não tinha, tá? Vou deixar comentado. Mas é algo assim, ó. Um objeto dessa forma aqui, ó. Então, com o método index, create, store, show, edit, update, destroy. Esse find não tinha, que eu criei também, tá? Mas até o destroy aqui vai ter. Então são 7 métodos que são criados aqui pelo próprio Laravel. Isso aqui é legal, te ajuda a criar um CRUD? Pô, te ajuda, de certa forma, tá aqui os métodos, mas... Aí você começa a desenvolver, você começa a fazer gambiarra, cara, por conta disso aqui. Porque daí você começa a ver, pô, o index, o que o index faz? Aí tá escrito aqui, ó, mostra a listagem do recurso. Então o que você vai fazer? Você vai meter um get all aqui, você vai retornar todos, por exemplo, os usuários, né? Já que essa controller aqui é de user, né? A gente deixou o nome aqui, ó. Vai retornar todos os usuários, vai ter filtro, não vai? Aí você começa a modificar isso aqui. Cara, começa a virar uma bola de neve isso aqui, ó. Pra ser bem sincero, né? Porque daí, ó, você começa, daí tem o create. Aí você vem, aí esse create não é o create, né? Porque esse create que é o create que vai te dar a tela para você criar o usuário. Seria como se fosse o gerador do formulário aqui onde você vai criar o usuário. Aí você tem o create, aí você tem o store. Aí você vê o store, mas pô, o store não poderia ser o mesmo do update? Você começa a entrar em confusão, né, nisso. E isso, estou falando de uma controller só que o Laravel mesmo gerou, tá? Sem contar que o fato de você utilizar, por exemplo, você vai ter que utilizar ela, você pode utilizar ela assim, né? Com root2.resource. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aí. Um root2.resource, que aí você acessaria todos os métodos daqui, né? Index, tudo. O próprio Laravel vai tirar isso, né? Só que aí, se você utiliza assim, você não está vendo quais métodos são. E aí, dependendo o nível do dev que vai trabalhar aqui no seu projeto, ele não vai saber que diabo é isso aqui, que
trem isso, né? Para onde que tá indo? Entende? Sendo que, se você der, por exemplo, aqui, deixa eu limpar aqui a tela, dar um zoom. Aqui eu rodei aqui um Artisan root 2.list, tá? Que dele lista todas as rotas. Aí a gente lista, a gente consegue ver aqui, ó, por exemplo, essas rotas do research estão tudo aqui, ó. São todas essas daqui, ó. Foi tudo criada lá, tá? Que você não tá vendo, mas existem aqui. E aí você tem que saber usar elas corretamente, saber para onde está apontando, se é users ou não é, se é create ou não é. Aqui, por exemplo, você tem uma aqui para editar, ó. O editar você tem que passar um edit depois, né? Então, pode gerar uma confusão isso aí, ainda mais se você utiliza assim, em parte do código, e outra parte aqui, ó, né? Isso só no lado das rotas aqui, mas voltando para dentro da controller, né? Aí você começa, pô, daí tem aqui o edit e tem, por exemplo, o update. Os dois tem que achar o user, né? Tem que achar o usuário, porque está recebendo aqui no parâmetro, está recebendo ID. Então eles têm que achar o usuário, né? Repara também que aqui nem está sendo feita injeção de dependência. Se você não sabe o que é injeção de dependência, comenta aqui abaixo também que a gente faz um vídeo aqui. Beleza, então tá vindo aqui, aí você começa, pô, mas eu preciso de um método só para encontrar o find usuário. Aí você não tem repositor, você não tem mastervice, não tem nenhum método ali que faça isso, né? Aí que você fala, ah, vou fazer aqui mesmo no código. Aí você vem, cria mais um método dentro da função, né? E aí dentro da controller. E aí vai escalando a controller, né? E aí daqui a pouquinho você começa a ver que, pô, a responsabilidade dessa controller já era, né? Ficou perdida, porque ela busca o usuário também, ela tem método para isso, ela tem método para não sei o que, ela cria o usuário, ela lista. Daqui a pouco você se perde, daqui a pouco você não sabe que se o create aqui ele vai criar o usuário ou se ele vai gerar uma tela. Você pode se perder muito fácil aqui, né? Então, esse daqui é um exemplo que o Laravel dá esse tipo de estrutura, tá? Tem projetos muito bem feitos com esse tipo de estrutura, não vou discordar de vocês, tá? Só que, de certa forma, veja o quanto acaba ficando mais poluída, né? Aqui, ó, brincando, a gente tem 60 linhas aqui, 70 linhas. Isso que não tem uma lógica implementada aqui. Imagina quando implementar aqui esse recurso de lógica, ou case de uso, ou o que for, né? E aí, para quantas linhas isso aqui não vai virar, né? Quanto código aqui não vai tentar ser reaproveitado aqui? Entende? Não estou dizendo que isso aqui está indo contra a responsabilidade única, né? Mas que entre você ter isso e você ter uma Single Action Controller lá, que é a controller que a gente vai criar aqui, você vai ver que é totalmente diferente. Lá está muito mais estrito, né? Muito mais restrita essa responsabilidade dela. Então é muito mais fácil de lá não sair dos trilhos, tá? Porque aqui, quanto mais método você vai criando, mais fácil de você perder o foco, tá? Sendo bem sincero, quanto maior ficar a tua controller, pior vai ser para você dar manutenção, pior vai ser para você criar novos métodos, pior para tudo vai ser, tá? Isso uma experiência aí de quem hoje gere controllers aí de 2.000, 3.000 linhas aí. Se você é um que trabalha comigo, comenta aí se vocês gostam de controller com muita linha. Mas beleza, então isso aqui é uma forma, tá? O Laravel também ele dá outra forma de criar, que é essa daqui, que é um API Resource. Esse API Resource é a diferença, que aí ele sacrifica alguns métodos que são desnecessários, né, para uma API, né? Por exemplo, esse método aqui, o create, né, ele só está preparando os dados que vai ser feito formulário para a criação do usuário, né? Numa API isso não existe. Na API você manda um post lá com a request e tudo mais, acabou, morreu ali, né? Então, tem alguns sacrifícios aqui, se eu não me engano são 5 métodos só aqui, mas também, você pode ver, isso aqui se crescer muito, você pode perder o controle, né? Se você quiser reutilizar código aqui dentro e tudo mais. Então, é bacana ainda, não vou dizer para vocês que é ruim, tá? Isso aqui serve muito para muitas APIs, já é um pouquinho melhor na minha opinião que o outro, tá? Já são 2 métodos a menos, mas aqui pelo menos já está bem escopado já as funcionalidades. Se você parar por aqui nessas 5 funcionalidades, show! Você tem uma boa API, tá? Bem tranquilo de utilizar esse recurso, que é o de API Resource. E aí você adiciona assim a rota, por exemplo, você consegue adicionar esse API Resource e aí o próprio Laravel já cria todas as rotas para você, tá? Inclusive ela está aqui, ó, deixa eu encontrar, está aqui, ó, no campo de APIs, né? A gente criou todos esses aqui de user, /user, são todos criados daquela forma, porque o próprio Laravel já gerencia aí com esse API Resources ali, tá? Então, bem bacana também. Para criar desse tipo, né, eu não mostrei para vocês, mas é o comando abaixo aqui que eu deixei, que é o Sail, ou Sail, né, ou PHP Artisan, tá? Lembrando que esse Sail aqui é porque eu estou usando ambiente com Sail, mas se você estiver utilizando aí o PHP normal, você só teria que trocar isso aqui por PHP, tá? PHP Artisan. Então, só essa dica aí. E aí, rodaria aqui um Sail Artisan Make, né, Controller, que a gente está criando um controller nesse caso,
E aí aqui a gente passaria aqui API User Controller, que é o nome, tanto faz esse nome que você for dar. E aí o menos API, tá? Esse menos API é quem faz o Laravel criar já por padrão aqueles 5 métodos ali, tá? Bom, visto isso, a gente eu acho que deu para entender um pouco do MacController, né? Que a questão é, quanto mais ela cresce, mais métodos, mais texto, mais código ela vai ter, né? E às vezes você pode perder o trilho, né? Você pode sair do caminho aí por conta de ter tanta informação aqui dentro aqui. E aí que aplicar, por exemplo, uma Single Action Controller aí acaba se tornando muito mais prático, né? Muito mais seguro a longo prazo, tá? Não que seja válido para todos os cenários, mas isso também a gente vai conversar até o final do vídeo aqui. Mas é muito simples, então vou mostrar para vocês. Ó. Basicamente seria esse comando aqui que a gente executaria, tá? Que é um... Deixa eu trocar a cor aqui. Que é um PHP Artisan, make controller, tá? Até aqui vai criar controller, o nome da controller é aqui. E aí você passa um menos invocable, tá? Invocable aí. Passou esse método, o próprio Laravel já vai criar uma classe igualzinha essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Igual essa aqui, ó. O controllers mesmo, app, http, controllers, create user controller. Tá aqui ela, tá? E aí, tá aqui a minha classe. E olha que bacana. Ela simplesmente se propõe a fazer aquilo que é o nome dela. Então, por exemplo, eu tenho aqui para criar usuários. Beleza, eu coloquei aqui esse método invoke é o padrão, tá, dela. Inclusive, por ter esse método invoke aqui, ó, é que na hora que você vai instanciar ela, você não precisa passar aqui o método aqui na rota, tá? Basta passar o nome da rota que você quer, o usuário, e aí você chama direto a classe, tá? Então você pode chamar aqui, ó, create user controller .class. Você não precisa ficar passando o método, tá? Diferente daqui, ó, por exemplo, daqui você tem que passar um array, né, com o nome do método que você está apontando para quando bater naquele endpoint ali. Aqui já não, né? Aqui é só passar o nome do método, então fica mais prático, de certa forma assim. E aí você pode acessar ela. Acessou, tá aqui, ela já vai ter direto o underline invocable aí, né? O invoke. E aqui basta você criar a tua regra de negócio ou a aplicação, o que você for fazer, né? De acordo com a ação, tá? Lembrando que a ação aqui é criar usuário. Então, se a ação é criar usuário, eu vou criar usuário, tá? Isso aqui, ele caminha muito mais também para o lado do DDD, tá? Para quem não sabe, DDD também é Domain Driven Design, tá? Não é esse daqui, que isso aqui é descagem direta, DDD. Mas vou colocar aqui de software. Aí, DDD de software, que vem aqui do livro aqui do Eric. Que aí, para quem não leu esse livro aqui, super indico aí, tá? Não é um livro fácil, não é um livro, acho que para iniciantes, assim, eu não recomendaria, pelo menos. Mas para quem já tem uma noção e que quer aprender muito mais sobre design patterns, né? É um livro fenomenal aí. E aí, aqui, né, no DDD, nesse caminho do DDD, você tem muito mais métodos com responsabilidade única. Até porque você vai trabalhar muito com contextos ali. Então, você tem, por exemplo, você pode criar um contexto lá de usuário. Aí, nesse contexto de usuário, você vai ter as vários controllers ali, que cada uma vai executar uma determinada ação, né? Então, ele vai muito mais para esse lado, vai muito mais para o lado do Clean Actor, que é outra aí, tá? Clean Actor, para quem não sabe, é essa daqui, ó. Também tem um livro aí, Clean Actor. Tá? Então, ele é um paradigma, digamos assim. Então, ele chega a ser um padrão de desenvolvimento muito mais claro, tá? Muito melhor de ser mantido realmente, beleza? E fica simples, aqui eu já tenho, create user, beleza, o que ela vai fazer? Vai criar usuário. Aí eu vou ter outro, que é o list user. O list user vai fazer o quê? Vai listar os usuários. Beleza, vou ter mais uma função no controle? Crio mais uma controller aí com single action, né? Então, crio mais uma, outra ação. Show! A única coisa que eu faria aqui, ó, quando o Laravel cria, ele vai criar por padrão na controllers. Eu aconselho aqui você ter um contexto, né? Como eu falei do DDD ali, você criar um contexto. O que seria esse contexto? Contexto, basicamente você vem aqui, cria uma new folder, tá? Uma nova pasta. E aí nessa nova pasta você digita o que vai ser, do que contexto está falando. Estou falando aqui de usuários, por exemplo. Então, vou criar um contexto de user. E dentro de user a gente move aí esse create user e a list user controller aqui para dentro. Por quê? Porque ao longo do tempo, quanto mais controle você for tendo, vai ficar mais fácil você encontrar, visualizar elas, fazer manutenção delas, tá? E aí aqui eu tenho aqui, por exemplo, a do user, né? E essa do user, a gente só tem que trocar os namespace aqui, né? Senão não vai funcionar. Vamos trocar aqui. Aqui no VS eu tenho uma extensão aqui que ela gera um namespace automaticamente. Então, a minha aqui já gerou, tá?
Não lembro qual é essa extensão aí, mas se você se interessar aí, comenta aqui que eu coloco também na descrição aí do vídeo, beleza? Vou gerar aqui, namespace. Geramos aqui, beleza? Aqui dá controle que deu pau, né? Porque a controle que a gente estava estendendo era essa controle aqui em controllers. Então, também a gente precisa atualizar essa importação aí. Beleza. Pronto, atualizamos aqui a importação, né? E além disso, claro, né, lá na API, onde eu estiver utilizando a minha classe, né, eu preciso atualizar também a importação, porque mudou o caminho, né, mudou o namespace, então a gente atualiza ali, importa novamente. Né? Então, agora está importado já no /user. E assim a gente cria, de certa forma, um contexto aqui dentro, que aí a gente consegue armazenar tudo que for tiver a ver aí com o usuário. A mesma coisa, agora eu vou criar pedido. Então, cria um novo contexto, pedido, e começa a criar todos os controles lá dentro. Agora eu estou criando aqui um contexto de, sei lá, de posts, né, de blog, aí, de artigos do blog. Pô, cria mais um contexto. Não seja preguiçoso nisso aí. Independente se você tem uma ou duas controllers ali. Agrupa tudo. Isso aí vai tornar muito mais fácil a manutenção do seu código a longo prazo, tá? Eu até tinha preparado aqui, vamos ver se está rodando aqui, ó. Tá rodando aqui meu código, beleza? Aqui eu criei aqui uma rota aí para listar usuários, né? Então, a gente criou aqui uma rotinha lá, que é aqui em API, inclusive, aqui, que é essa usuários, tá? Que ela lista, ela pega, bate na controller. Pode ver que não tem segredo nenhum, ela tá batendo aqui, indo lá para list controllers. Aqui a gente tem o método invoke, né? E esse método invoke já retorna um usuário aqui. A gente poderia ter as requests aqui, os dados da request também, se a gente quisesse pegar, tivesse um post, um get, alguma coisa sendo feita ali, né? Mas aqui no caso que eu só quero retornar o usuário, então estou retornando aqui tranquilamente. Se eu quiser criar o usuário, eu criei a outra rota, que é uma rota que eu deixei como get, né? Até deixei o comentário aqui em cima aqui, que essa rota que deveria ser post, mas eu deixei como get por quê? Porque eu fiz uma factory ali, fiz para ele fabricar o usuário, então para me bater no navegador que é muito mais simples aqui, para mim mostrar para vocês, tá? Mas só isso mesmo, como eu não vou passar o corpo de um usuário, nem nada aqui. Mas aqui o ideal seria isso, a gente passar o corpo do usuário, ele vai para o Create User Controller, aqui chega na request, aqui a gente poderia ter um Form Request, tá? Que seria um validador da request, ou a gente criar um tipo de validação aqui dentro também seria outra opção. E aí sim, a gente criaria e retornaria o usuário criado, tá? Aqui no caso eu estou retornando um sucesso aqui, um true, tá? Mas cada vez que eu bato aqui, que entra nessa rota, a gente cria 5 usuários. Então, vou entrar aqui, vou trocar aqui, API/usuário, que ele retornou um true, né? Que é um 1 aí no final da história. Eu volto aqui para os usuários e a gente vê que tem muito mais usuários já criados, tá? Então, muito simples de se utilizar ela, com post, com get, com o que for aí, né? Inclusive aqui a gente poderia passar um parâmetro aqui, sei lá, limit 3, né? Beleza, vou deixar aqui na URL, vou lá na minha list controller, que estou com a request, né? Aqui ele está pegando o all, mas antes dele pegar all, vamos passar um limit. Esse limit aqui vai ser o nosso request, input get, vai dar a mesma coisa aqui, né? E aí aqui a gente pega o nosso limit, tá? Se não tiver limit, o limite é 0, então ele vai mostrar um 0, beleza? E aí aqui a gente faz o out, tudo. Aí vamos rodar aqui, ó. Aí, ó. Só tive que mudar aqui o out get, tá? Como tem os filtros aqui da carry, né? Ele acaba não funcionando o out. Mas aí troquei aqui para o get, já executei aqui o código. Pode ver que a gente tem um limite 3, né? Se eu passar 2, já diminuiu aqui. Se eu passar, sei lá, 6, ele já vai aumentar, né? Então, repara que nossos parâmetros estão chegando aqui na request normalmente e aqui podem ser utilizados tranquilamente, tá? Muito simples de usar ela, né? Como vocês podem ver. E ao longo do tempo, aí, conforme você vai aumentando, cada vez você vai escalando mais controllers, mais contexto, né? Vai criando pastinha aqui, que assim vai ficar tudo organizado no seu código, e com certeza você vai se divertir muito mais programando do que passando dor de cabeça, às vezes, por ter controllers ali que você se perde com facilidade. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, né? Single Act Controller é um conceito muito bom assim de você aplicar, tá? Não vou te dizer, não, é uma regra, você tem que aplicar em todos os seus controllers. Eu acho que também aí vai de caso em caso, mas assim, se você tem uma controller que você sabe que ela vai ser grande, que você vai ter muito método, vai ter muito processamento ali, ou se você é um cara que gosta de desenvolver muito baseado na controller, com tudo dentro da controller, talvez utilizar Single Act Controller seja perfeito para você, tá? Porque aí você vai centralizar seus códigos, você não vai ficar aglomerando muita lógica em um único arquivo, tá? E além disso, talvez quem for dar manutenção no seu código
também vai ter mais facilidade de encontrar. Você é um cara que quebra muito, né? Você tem uma controle, você quebra tudo. Você coloca repository, você coloca farm request, você coloca use case, você coloca presenter ali para dar apresentação para o usuário. Você coloca todos os padrões que você consegue ali quebrar, né? Funcionalidades dentro da sua controller. E aí, muitas vezes um método teu tem 5 linhas, 6 linhas. Nesse caso, talvez a Single Act Controller não seja tão ideal para você, tendo em vista a quantidade de padrões que você já acaba empregando no desenvolvimento do código, né? A granularidade que você consegue empregar no seu código. Em razão disso, talvez não seja necessário você aplicar o Single Act Controller, nem seja muito vantajoso para você, porque às vezes você consegue com uma controller se dar muito bem com ela, definir muito bem os métodos, utilizar muito bem aqueles recursos, tá? Então, vai muito da sua forma de desenvolver, do seu gosto, tá? É uma ótima opção, eu recomendo, assim, dependendo do caso que você for aplicar, já mete ela aí, ainda mais se você sabe que a regra de negócio, o que você vai aplicar ali dentro de código ali é amplo, tá? Além de você conseguir restringir, né, a manutenção dela, que você sabe, não, Single Act Controller, tudo que tá daquela ação tá lá, né? Vai ficar muito mais fácil e seguro até de você desenvolver, né? Porque uma coisa também não vai impactar outras dentro do sistema, tá? Então, se você gostou do vídeo, gostou da dica aí da Single Act Controller, comenta aqui. E comenta também outros padrões. Pô, traz conteúdo aqui de como aplicar tal padrão aqui no Laravel, Form Request, como é que usa, Validators. O que você quiser, comenta aí, que a gente sempre prepara um conteúdo especial para todos vocês aqui, tá? Se você gostou, não esquece também de deixar um like, se inscrever no canal, ajudar a gente a crescer e ir dominando o universo. E até o próximo vídeo.